Hariom, bem-vindo ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Então, se você é um professor de yoga mais iniciante, se você é um praticante interessado em regrar a tua prática, hoje a gente vai falar sobre como que você faz uma aula forte, mas faz ela com segurança. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre isso agora. Práticas fortes ou práticas fracas, né? Cada uma tem o seu mérito. Hoje a gente vai falar sobre práticas fortes. Tem duas formas principais para você fazer com segurança uma prática ser forte. A primeira delas é repetindo sequências de posturas. Isso vai te desafiar de diversas maneiras. Vai estressar as mesmas áreas do corpo, vai desafiar um pouco a tua capacidade cardiorrespiratória, provavelmente, vai desafiar a tua concentração. Né? Em oposição ao quê? Qual é a outra forma que você tem de fazer uma prática também forte? Você pode escolher posturas até mesmo simples, e botar ali uma permanência tipo gigante, entendeu? Do estilo, caramba, eu acho que esse cara me esqueceu aqui. É isso que o aluno pensa. E seja como for, aí é que tá, né? Se você for fazer uma prática forte por causa da permanência, a ideia, para que seja uma prática segura, ela tem que ser adequada a quem está fazendo. Por isso que a pergunta que geralmente a gente responde, né, é muito comum, sempre tem, em todo curso de formação que a gente dá, mas quanto tempo eu vou permanecer na postura? Eu sei lá. Quem está fazendo a postura é uma variável. Qual postura está sendo feita? É uma outra variável. Então não dá para responder isso. Você tem que adequar, portanto, a postura à pessoa. Então não existe posturas que fazem bem e nem posturas que fazem mal. Todas as posturas fazem bem, senão elas não estavam sendo recomendadas. O lance é, para quem elas estão sendo recomendadas? Então, em termos de yoga, existem coisas que absolutamente qualquer pessoa consegue fazer, né, se tiver, né, os movimentos, né, ok da mão, do pé, etc. E tem os movimentos em que, assim, provavelmente só 5 pessoas no mundo conseguem fazer. Exageros à parte, o ponto é, se você quer fazer uma aula forte, você escolhe posturas geralmente, para ser democrático, você coloca posturas ou simples ou intermediárias para poder ter uma retenção ali razoável. E aquelas pessoas que forem mais desenvolvidas em termos de alongamento, força, percepção, etc., você pode testar alguma variação mais complexa, mas assim, essa também é a chave que a gente sempre fala, né? Você tem que ter cartas na manga, você tem que ter variações na manga, caso contrário você se embola. A primeira coisa que você pergunta numa prática de yoga para quem está chegando é: pessoas, né, o que vocês estão sentindo hoje? Estão com alguma dificuldade? O que vocês estão trazendo para essa aula hoje? Algum desconforto, algum problema? De repente teve, né, uma cirurgia recente, já está liberado, etc. Tem que estar liberado pelo médico. E isso, automaticamente, muitas vezes modifica o seu plano de aula. Então, se você não tiver variações ali, você vai se embolar, ou vai botar outra pessoa em balaço, né? E a depender da aula que você montou, vai passar 30% ou 40% da aula em balaço, né? Aí não dá, né, galera? E com relação ao repeteco, né, você vai fazer uma aula forte, que geralmente isso que a gente acabou de falar, isso é a tônica de uma aula de Hatha Yoga. E derivados como Yin Yoga, etc. Né, porque hoje em dia se dá meio que nomes diferentes para mais ou menos a mesma coisa. A outra opção, que é fazer sequência de posturas, geralmente é mais coisa do Vinyasa, do quase finado Power Yoga e até mesmo do Ashtanga Yoga, pelo menos no início. E aí, a ideia também é que você coloque numa sequência posturas razoavelmente tranquilas de fazer. Até porque sequenciar posturas não é uma tarefa fácil. Por que não? Porque se eu já não conheço o alinhamento correto daquela postura parado, quando eu colocar em movimento vai ficar tudo horrível. Você pega a saudação ao sol, por exemplo, que é uma sequência tipo clássica. E aí vem o desafio. Você já parou em cada uma das posturas que dão nessa sequência aí, para tentar realmente se alinhar bonitinho, respirar ali, ver o que tem que estar ativado, o que não tem que estar ativado, o que é mais interno, o que é mais externo, regular a sua respiração e tudo mais. Você já fez isso? Se você fez, provavelmente a tua sequência tem mais chance de estar correta. Mas se você não fez, aí, né, é um Deus nos acuda, porque imagina, geralmente é uma respiração para cada movimento. Inspira, vai subir braço. Expira, vai tocar as mãos no chão, barriguinha na coxa. Inspira, olha para frente. Expira, posição de prancha e por aí vai. É muito pouco tempo, né? Especialmente para os iniciantes que têm uma respiração geralmente mais curtinha. A ideia, portanto, é que a gente consiga, né, se for vincular uma postura a outra numa sequência, que você pare um pouco
em cada uma das posturas que você vai usar e faça, né, ou você, ou faça os alunos entenderem o que é esperado de cada uma das posiçõezinhas bonitinhas, né, quais são as dificuldades e principalmente o que não fazer. Às vezes, tão mais importante do que o que fazer é o que não fazer, que é, né, a gente fala isso toda hora aqui, botar em risco as suas articulações e botar em risco a sua coluna. Isso aí, jamais, realmente não vai dar em coisa boa isso, né? A dor na prática, ela tem que ser muscular, devido ao esforço, devido à permanência, né? Justamente as coisas que fazem uma aula forte. Evidentemente, se você colocar muitas posturas de força de fato, exemplo, prancha, exemplo, Bakasana, exemplo, cachorro olhando para cima, etc. Guerreiro 1, né, pede uma musculatura muito grande, né, posição da cadeira, né, Utkatasana. Isso aí pede uma musculatura muito grande, né, um grupo muscular grande ali, por exemplo, do quadríceps, e não somente, né? Então puxa muito oxigênio, vai te acelerar mais, vai aquecer o corpo, vai suar mais. Então realmente tem que entrar no mérito de quais posturas você está usando para poder fazer uma prática realmente focada ali. Se você quer fazer uma aula forte, ela tem que ser forte de propósito, é que tá. E eu já vi muita gente construindo sequência sem noção de que estava fazendo uma aula tipo pega para capar. E esse é o ponto. Provavelmente a gente não cobriu tudo aí, né, mas a gente deu um panorama geral, né, do que pode acontecer. E se ficou alguma dúvida, coloca aí agora, não deixa para depois que você esquece. A dúvida pipocou, coloca aí, eu já respondo na sequência, juro que eu tento responder o mais rápido que der e assim que possível, né, humanamente possível, né. São muitas, a gente está indo para 60 mil inscritos aqui no canal nesse momento, né, que dia é hoje, sei lá, em algum momento aí de abril. E, enfim, está um pouco difícil, mas a gente chega lá. Então, coloca, por favor, a sua pergunta, coloca, por favor, o seu comentário. Se você já faz isso, se você já pensa dessa maneira, se faz sentido para você. E a gente segue falando sobre isso, porque, assim, o yoga é a vida, né? É a minha vida. E, com certeza, se você está me assistindo, provavelmente você quer que seja a sua também. Hariom.